Bom, gente, o assunto aqui agora é a nossa aula que a gente já começou a ter e está terminando, que é a Revolução Industrial. Bom, só para a gente lembrar, a Revolução Industrial vai ser a passagem da manufatura à indústria mecânica, né? Isso vai gerar mudanças na área tecnológica e também na sociedade. E por isso se chama revolução, porque ela tem essa alteração de modo de vida da sociedade e não só da sociedade como comunidade, como política, mas também como tecnologia. Então ela vai se iniciar na Inglaterra na metade do século XVIII e até o século XIX, né? Vai ter algumas características marcantes aí, que são o surgimento das fábricas, a produção em série e o trabalho assalariado. Isso tudo vai fazer com que haja duas novas classes, que é a classe do industrial, ou como a gente chama hoje de empresário, que é o capitalista, né? É o cara que vai ter a manutenção do capital, ele vai ter o capital. E a outra classe é a classe dos operários, que a única coisa que eles terão vai ser a sua força de trabalho. Os operários também são denominados como proletariados, porque além da mão de obra, o que eles tinham era a sua prole, os seus filhos. E para os capitalistas, para os industriais, isso é muito importante, porque se ele tem filho, ele tem mão de obra, né? Então, inclusive nessa época vai se utilizar muito a mão de obra infantil, porque é mais barato, e das mulheres também, pensando nesse maior lucro do capital. Tá? Então os empresários são essas pessoas capitalistas, proprietários de indústrias, proprietários dos capitais, dos meios de produção, das máquinas, dos prédios e das matérias-primas, além dos bens produzidos pelo próprio trabalhador, operário ou então proletário, como era chamado. E aí então aparecem essas duas novas classes, a classe dos industriais, dos empresários, que também é a burguesia, e a classe proletariada, os trabalhadores. Isso se dá também em muito porque vai ocorrer na metade no século XVIII na Inglaterra, uma lei chamada Lei dos Cercamentos. Essa Lei dos Cercamentos previa que muitas áreas do interior inglês, chamadas de áreas comunais ou florestas comunais, de onde os camponeses tiravam boa parte do seu sustento, e eram áreas comuns, áreas que não eram privadas, né? Elas vão ser justamente cercadas, inclusive com base na lei, por alguns, o que se chama de burguesia do campo, ou até uma nobreza do campo, que o nome correto seria a gentry. Essa galera, que é uma galera que tem o domínio dessa área rural, ela vai simplesmente passar a cercar essas florestas comunais, de onde os camponeses tiravam frutas, tiravam carne, etc. Tiravam madeira, inclusive os artesãos faziam muito isso, tiravam a madeira para poder fabricar seus produtos, né, suas mesas, suas portas, suas cadeiras. Então eles vão cercar a área e vão privar as pessoas de entrarem. Por isso que se chama área privada. As pessoas não podem entrar por força de lei e por força econômica. Bom, essa massa camponesa que perde o direito a essa terra, elas ficam, digamos, numa situação bem ruim, e eles acabam migrando para as cidades industriais da Inglaterra, como Londres, por exemplo. E ali eles começam a procurar trabalho. Essa situação faz com que haja muita mão de obra, oferta de muita mão de obra, para pouca oferta de trabalho. Ou seja, é como se tivesse, sei lá, 10 pessoas querendo trabalhar em uma vaga. Isso faz com que o salário baixe e as outras pessoas que não conseguiram emprego simplesmente passam fome. Essa é a realidade e essa é uma necessidade básica do capitalismo, o desemprego. E isso acontece na Inglaterra dessa época.
Bom, alguns fatores que favoreceram, esse já é um fator que vai favorecer ao acúmulo capitalista desses industriais, dessa burguesia ascendente da época. Alguns outros fatores vai ser o carvão mineral. A Inglaterra tem uma reserva muito grande de carvão mineral. Esses carvões serão fundamentais para substituir a mão de obra, ou seja, eles vão fazer o movimento que o ser humano fazia em relação à máquina a vapor, né? Os ingleses também vão possuir grandes reservas de minério de ferro, e vai ser a principal matéria-prima utilizada nesse período, e a mão de obra em abundância, como eu já comecei falando para vocês, em virtude da lei dos cercamentos. Isso vai favorecer, porque o industrial vai poder contratar as pessoas por um salário ridículo, por um pagamento ridículo. Pessoas essas que vão trabalhar de 12 a 14 horas por dia, em alguns casos até 18 horas, sem férias, sem seguro nenhum do emprego, sem final de semana, e é isso. Essa é a condição. As fábricas eram lugares insalubres, né, não eram lugares desejáveis de ficar, lugares sujos, tinha rato passando no chão das fábricas, e essa é a realidade desse trabalhador da Revolução Industrial. Bom, e aí a burguesia vai ter essa prioridade, vai ter esse capital para financiar essas fábricas e comprar matéria-prima e a contratação de empregados. O mercado consumidor inglês também vai favorecer esse pioneirismo, porque vai ser um mercado consumidor forte. Bom, basicamente vai ser, no primeiro momento, vai ter um desenvolvimento tecnológico que vai estar relacionado à tecelagem. Então, as questões da roupa, do produto, do tecido, né, são as famosas indústrias têxteis. Bom, esse desenvolvimento tecnológico também vai favorecer a criação de locomotivas, né, vão ser transportes feitos na Inglaterra. Essas locomotivas também são fundamentais para levar as coisas. Lembrando que se tem locomotiva, também tem notícia chegando mais rápida, né? Vai ter a substituição do homem pela máquina e os desempregados sempre vão aumentar. Nessa época também a gente vai lembrar que tem movimentos de operários que vão se revoltar contra essa situação, e o mais famoso deles é o movimento ludita ou ludista, que é comandado por um cara chamado Ned Ludd's, onde concomitantemente em várias cidades da Inglaterra, cidades industriais, os trabalhadores simplesmente vão começar a quebrar as máquinas. É isso. Porque eles identificam na máquina um causador da miséria deles, da classe operária, né, digamos assim, e a partir dessa identificação eles simplesmente quebram as máquinas, porque consideram que essas máquinas, além de tomar o emprego de muita gente, ela também é a razão da opressão deles. E ao mesmo tempo, essa máquina é o capital do capitalista. Lembrando que o capital não é dinheiro, né? O capital é alguma coisa que gera riqueza. Ou seja, o capital é o capital que gera mais capital. Bom, o fato de existirem as indústrias, as fábricas também, faz com que o produto fabricado por ela diminua de preço, ao contrário do que fazia o artesão. Né? O artesão, como tinha um trabalho que ele conhecia tudo, do começo ao fim, ele acaba encarecendo o produto. O trabalhador da realidade da indústria, da Revolução Industrial, é um trabalhador alienado. Ele não tem conhecimento de todo o produto, ele tem conhecimento de um pedaço do processo de fabricação, né? E também esse mesmo trabalhador ele vai acabar se submetendo a uma realidade bem diferente. Imagina vocês que o trabalhador que até então estava acostumado com o tempo da natureza, ele acordava quando o sol nascia, comia quando tinha fome, ia ao banheiro quando necessitava, dormia quando tinha sono. Agora ele está regrado por outro tempo, que é o tempo da fábrica, é o tempo do relógio. Então agora ele tem que estar trabalhando a partir das 9, a partir das 8, a partir das 6. E ele vai ficar trabalhando até as 10 da noite, até as 8 da noite, e assim por diante.
Não importa se o físico dele está acabado, isso não importa se ele está cansado. Ele vai ter que trabalhar até o relógio bater. Ele vai comer a hora que o patrão achar que ele deve. E isso vai ser controlado também pelo relógio. Ou seja, a Revolução Industrial, ela tem esse nome por várias razões, né? Razões sociais, razões econômicas, razões tecnológicas e razões do próprio corpo humano. O corpo tem que se adaptar a essa nova realidade. E o relógio é o tempo que manda. Não é mais o sol, não é mais o galo cantando, não é a sua fome, nem a vontade de comer. É simplesmente o relógio batendo a meio-dia para você almoçar e apitando a fábrica às 9, às 7, às 8 da manhã, dizendo que o operário tinha que entrar para começar a trabalhar. Bom, nesse período então, os tecidos vão ser de algodão, vai ter uma grande aceitação desse produto nas colônias, inclusive as mesmas colônias que vão fornecer o algodão, a matéria-prima para fazer isso. Os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos e até o norte do Brasil também são fornecedores para essa matéria-prima, mas principalmente no sul dos Estados Unidos. Não vai ter lei que vai impedir esse progresso industrial e também não vai ter lei trabalhista nenhuma. Bom, os capitalistas então eles vão estimular financeiramente alguns inventores, justamente para melhorar a fabricação, para eles ganharem mais dinheiro, certo? E é aí que vai surgir a máquina a vapor, beleza? Bom, gente, acho que é isso. Eu tentei falar rápido e depois a gente retoma na aula. Um abraço.